Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, né? Eu quero trazer para vocês uma literatura. Deixa eu pegar aqui. Estão me ouvindo? Vamos lá. A Odisseia? Não. Peguei o livro errado. Mas tem a ver. Os dois têm a ver. Na verdade é esse aqui, ó. Ilíada. Ilíada de Homero. Galera, qual que é a fita com esse livro? E também o porquê que eu gosto de temas como jornada do herói, né? Galera, esse livro ele conta a história de Aquiles na Guerra de Troia, né? E toda a trama, né, envolvendo os deuses, envolvendo essa questão da jornada do herói, envolvendo questões mesmo de poesia, né? Tipo, de uma luta, de um guerreiro orgulhoso e valente, de um guerreiro que faz acontecer, né? Amizades, como ele tinha grandes companheiros, como o Patroclo, né? Tem alguns nomes aqui que é meio estranho e eu vou precisar de uma ajudinha que é Patroclo, né? Que era o grande amigo, né, de Aquiles. Então, assim, o que uma trama dessa ela pode nos ensinar, entendeu? Nos dias de hoje. Tipo assim, a gente sabe que muitas das relações hoje são pífias e superficiais, né? E livros como Ilíada, né, ela torna isso aqui extremamente muito mais idealista, ou muito mais sério, né? Uma questão mais complexa de se entender. E assim, eu acho bonita essas histórias, né? Essas histórias de superação, onde, por exemplo, aqui no caso o Aquiles, que ele vai pra guerra, ele é um guerreiro destemido, né? Ele quer mostrar o seu poder, né? E ele é o grande herói da história, né? Vou baixar um pouquinho aqui. E assim, o porquê que eu gosto tanto desse livro e desse tipo de histórias. Por exemplo, em jogos a gente vê um pouco disso, da jornada do herói, naquele jogo The Legend of Zelda, né? Onde você vê o Link ele ir crescendo, pai e tal, ele tem que derrotar o mal, ele tem que ser o vitorioso. No caso do Ilíada, é na Guerra de Troia, né? Tem a participação dos deuses também, como Zeus, Hera, né? A participação de vários deuses. E eu acho extremamente interessante essa pegada das relações mais complexas, né? Das relações menos superficiais. Por quê? Porque traz consigo toda uma carga, um sobrepeso de que hoje não existe mais, entendeu? Tipo assim, hoje em dia você vê que as relações elas são muito pífias, né? Elas não tem aquela história. Tudo bem, eu sei que a gente gosta de ser o protagonista da nossa própria vida, a gente quer o melhor das relações para nós, mas a gente vê que na verdade as pessoas não se importam tanto com essas coisas, em viver uma grande história de amor ou viver uma grande história de superação, entendeu? Tem pessoas que enfrentam doenças, tem pessoas que enfrentam o desemprego, a fome, a miséria para poder ir lá e vencer na vida, né? E personagens como o Aquiles, eles trazem essa concepção do vitorioso, do guerreiro. Tudo bem, ele era orgulhoso, né? Ele era um guerreiro orgulhoso, mas ainda assim era um guerreiro forte, destemido, que ia para a guerra de Troia e fazia a parada acontecer. Mesmo que ele padecia de um ponto fraco, né, como todo mundo sabe, né, o calcanhar de Aquiles, né, o termo ficou até popular quando se trata de questões onde mostra fragilidade, né, em nós enquanto a vida. Então, assim, essa pegada do Ilíada é muito boa. No caso, eu tenho outro livro aqui que também é da mesma ali parecido à história, meio, né, um complemento, que se chama Odisseia. A Odisseia de Homero. Só que no caso da Odisseia, já é uma história muito mais bonita de amor, né? É a história de Ulisses, né? E a Penélope. E assim, já é uma história muito mais
idealista para o sentido do romance da coisa, né? Não tem muita questão das lutas, né? E como Ilíada tem. Mas ainda assim é um livro excelente. Eu recomendo muito que vocês leiam. E eu recomendo muito que vocês façam essa... Como é que eu posso dizer assim? Essa introspecção para entender mais sobre a jornada do herói, o porquê que ela é tão importante, o porquê que nós temos que ser protagonistas das nossas próprias vidas e o porquê que essas histórias impactam tanto na jornada do herói, para a gente poder entender as complexidades das relações humanas. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu trouxe para vocês e tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Fala galera, então, movido aqui parte 2 do nosso tema Ilíada de Homero e a Odisseia também. Para quem não conhece esses livros, eu estou me referindo a Ilíada e Odisseia, né? Para vocês conferirem os livros. E por que eu resolvi dividir em duas partes? Porque na verdade eu quero falar agora sobre questão de vingança. A primeira parte do nosso vídeo foi falando sobre a questão da jornada do herói, né? Da jornada do herói, a respeito da guerra de Troia, que envolve o Aquiles. E agora essa parte eu quero focar em vingança. Por quê? Porque o amigo do Aquiles morre, né? Na trama. E faz com que o Aquiles, que está do lado dos gregos, eles retornem à guerra motivado por vingança, né? Para poder se vingar sobre a morte do amigo dele. E por que esse tema vingança é um tema extremamente vendável? Você tira por franquias como God of War, né, que foi movido por vingança, ou Shenmue, que é aquela franquia da Sega que o Ryo Hazuki, né, ele quer vingar a morte do pai dele. E é um tema extremamente vendável, né, a vingança. Mas a gente tem o que para refletir sobre isso? A vingança, ela, tudo bem, ela é um fator muito determinante para fazer uma boa trama, eu acho que é um tema essencial, e eu acho que é aquela sede de justiça que nós temos, né? Porque a gente vê nessas histórias, né, o personagem com sede de justiça, que quer que se faça justiça. Só que em algumas obras, né, eu acho interessante como algum personagem trata a vingança. Por exemplo, aquele personagem Pen do anime Naruto, né? Ele fala uma coisa que me deixou pensando, né? Depois eu falei, caraca, mas será ele tá certo no que ele tá falando? Tipo, se há justiça na vingança, mais justiça tornaria mais vingança, tornando um ciclo de ódio. Eu parei pra pensar e falei, caraca, mano, que brabo, né? Tipo, olha só o que é a sacada do anime, né? Sacada do personagem. Mas é um tema, assim, que ele dá o gostinho de... Como é que eu posso, assim, de resolução de trama. Aquele gosto, tipo, por exemplo, quando a vingança é concluída, você vai lá e satisfaz, né? Você satisfaz a sua alma, você fala, não, beleza, se vingou. E a gente vê esses temas sendo tratados, às vezes, como não tendo clímax, o ápice do que a gente chama como vingança. Por exemplo, em The Last of Us parte 2, em que a Ellie decide não matar a Abby, né? E aí corta, né? Aquela dopamina da vingança que a gente tanto quer ver, a gente tanto quer, né, experienciar, sendo que na verdade a obra tá tentando mais te dar um certo, não é bem um conselho, mas é meio que uma reflexão de que na verdade vingança não leva a lugar algum, entendeu? A vingança é o prato que se come frio, né? É algo totalmente ruim, é algo que, por mais que você tenha sede de justiça, não faz tanto sentido assim. Então eu achei muito interessante essa pegada, essa perspectiva no Ilíada sobre a vingança e nesses animes e jogos que eu citei, né? Tipo, a gente vê a importância de, como é que eu posso dizer assim, de ter justiça, né? E aí a gente fica com aquele conceito meio inócuo, aquele conceito mais subjetivo do que é justiça. A gente não sabe meio definir o que seria justo, né? Tem gente que fala da lei de Talião, só que a lei de Talião foi algo que ficou para trás. A gente vê que na história do direito a lei de Talião não existe mais, né?
Mas tem pessoas que vão discordar veementemente disso. Vão achar que, na verdade, olho por olho, dente por dente é o mais certo a se fazer, né? Mas é isso, eu queria trazer essa reflexão, essa parte 2, a respeito da vingança. Você acha que vingança tem sentido? Você acha que justiça se baseia em vingança? Você acha que tem conexão, correlação essas duas coisas? E, mais uma vez, né, recomendar a leitura do Ilíada, né? Mais o Ilíada do que o próprio Odisseia. O Odisseia eu trouxe mais para complementar, mas é mais esse aqui, ó. Esse aqui que tem lutas e batalhas e coisa, Guerra de Troia, que vocês vão curtir muito esse livro aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou e é nóis.